E no caso do Frost, não importa no sentido do contexto, já tá acontecendo. Então. E no caso do Frost, eu acho que já passou, gente. Isso aí, tipo, do Frost é o mais assim. Lembra que a gente fez um programa sobre isso? Que a gente recebeu um especialista sobre políticas inclusivas, ela era do movimento negro. Foi muito pá. legal, foi muito legal. Era uma professora ultra gabaritada, ela era mestre em mais de uma área, pós-graduada em um monte. Eu não lembro o nome dela, mas foi um programa que a gente recebeu uma convidada aqui, especialista nessas questões de causas inclusivas, que nós debatemos. Sobre se deveria ou não, pra mim isso é uma coisa que as empresas têm que decidir. Cabe a elas. Tá ligado? Não importa se o nosso favor ou não. Exatamente. Se Eu sou a favor do cara porque é meu amigo e eu acho que ele merece, assim, trabalhar e viver, mas é deles. É, assim, cada empresa sabe o que faz e vai tomar suas decisões. E em relação especificamente a essas coisas de perdão, foi uma coisa que eu falei com a doutora quando ela participou com a gente, que eu não sei delimitar. Eu também não. Qual é o tempo de um perdão. Ela explicou, mas assim, ainda Exatamente. assim, ela é uma especialista, a gente não. E aí eu questionei assim, porque tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo. Não existe pena perpétua no Brasil. No Brasil, né? Não existe pena perpétua no Brasil. Não existe pena de morte no Brasil. Não, isso considerando que nem é uma acusação o que a gente tá fazendo. Não, exatamente, mas vamos pra todos os crimes do Brasil, inclusive homicídio, assim, você tem um tempo de pena a se cumprir. E depois você pagou a sua pena. Qual é esse tempo? Eu não sei dizer. Mesmo sendo jurista, mesmo sendo advogado, porque isso não está legislado. Eu não tenho capacidade para tal. Eu acho que todos merecem uma chance de redenção e entender os atos que fizeram e retornar para a sua vida comum, mas eu não sei te dizer quanto é esse tempo. Mas eu acho que todos têm que ter, porque a lei diz isso. Sabe? Não sou especialista da lei, eu acho que tem coisas... Sei lá, a internet cresce muita coisa. Tem coisas que eu já vi, chefe, na medicina e na vida que me fazem pensar, sabe? Eu acredito em segunda chance pra muitos casos. Alguns nem tanto. Ok. Alguns casos aí que eu não vou entrar em detalhes, mas eu já vi, já recebi no hospital certas coisas ali que, cara... Concordo. Sendo bem sincero, acho que tem certas coisas que... Pô, principalmente quando envolve família, mãe, filho, pai. Pô, bicho, tem coisa que não tem segunda chance, não. Mas tô falando de lei, tô falando da vida. Mas é isso. O caso do Frost foi bem... Eu acho que tipo, é o tipo de coisa que... De novo, teve o PR da Red pra resolver na época. Ele, querendo ou não, hoje em dia é uma coisa que... O destino foi engraçado nesse caso, né? Porque ele acabou jogando no mesmo time de quem, né, participou. E nunca mais isso foi tocado. Eu acredito que, pelo menos pro lado dele, passou. Existe e tá... Esse acontecimento, no mesma coisa, todos os casos que a gente falou, aconteceu. Mas, de novo, vida seguiu. E se, por exemplo, o FNB, ele se sentisse que foi a pessoa extremamente... E eu falo porque eu conheço o FNB e você também. Se ele tivesse muito ofendido com a situação ainda, ou qualquer coisa do tipo, pode ter certeza que a gente saberia. Mas parece que, de uma forma ou de outra, as coisas andaram. Temas difíceis, hein? Vocês não faziam isso antes, não. E a gente não tá comendo, a gente tá encarando tudo, né? Tá encarando e respondendo aqui, porra. O próximo é do Whindersson Cabral. Ele mandou 10ão aqui, mandou: o que vocês acham da Red viver contratando caralho, mais racista e gente tóxica, mas na rede social ficar se fazendo de org boazinha inclusiva. Pesado. Não, isso aí, ó, vou comentar. Tipo, obviamente, a imagem que vocês veem das organizações, todas, sem exceção no Brasil, são diferentes do que é a realidade. Porque, querendo ou não, você tem, como eu vou dizer, uma equipe que trabalha pra passar a imagem que tem que ser passada baseado no trabalho deles. Isso é óbvio, gente. É evidente, inclusive, se você analisa certas orgs ou situações que mudaram com o tempo. A maneira como a Liberty, por exemplo, se posiciona hoje em mídia social é muito diferente da maneira como a própria Liberty se posicionava ano passado ou retrasado. Porque mudam os profissionais, muda a imagem. Então a gente nunca vai... Não tô falando do exemplo específico dele, mas a gente nunca vai... A gente não pode usar a mídia social pra ter a fidedignidade de como as organizações são. Pra qualquer assunto. Mas, obviamente, a gente vê muito por atitudes. Por exemplo, se ele tá falando isso, a única coisa que eu consigo pensar é da Red. Você viu o negócio da Red, né? Qual? Red Mia. Que eles vão investir Ah, sim. Então, acho que é por isso que ele tá falando. E a Red mesmo faz essa crítica às outras organizações. Mas, de novo, a gente só vê as coisas acontecendo
quando, de fato, a gente vê mudanças. A gente vê jogadoras sendo acolhidas e jogadores sendo acolhidos. Então, o que eu digo pra vocês? Consumam sim o conteúdo, obviamente, das mídias sociais. É importante, muitas vezes transparece parte do que é, mas principalmente fiquem atentos às mudanças reais. Tipo, ao que os jogadoras falam, porque querendo ou não, a maioria tenta expor a parte fidedigna da coisa. Mas, gente, mídia social, eu vou ser bem sincero. Eu trabalho com mídia social hoje porque faz parte da minha profissão. Se eu tivesse como médico, eu não consumiria nenhuma mídia social. Nossa, se eu fosse advogado, Eu juro deletava por Deus, tudo, gente. Eu juro, tudo. juro por Deus que é mais sagrado. A única mídia social que eu consumiria seria YouTube assistindo esse podcast, que inclusive você deveria ter dado um like ainda, porque tá muito legal. Eu, pelo menos, tô me divertindo. Então Sim. deixe seu like aí, se você não for inscrito, se inscreva. Mas, o YouTube, sim. O YouTube eu sinto que, talvez pelo algoritmo, como funciona, ele me entrega coisas que me, tipo assim, que me fazem aprender muito, que me dão insights interessantes sobre as coisas. Agora, as outras plataformas de mídia social, elas sugam bastante tempo e não necessariamente colocam numa bolha pior. Eu sinto que é uma bolha mais firme. Então, hoje eu uso as mídias sociais, o meu trabalho, querendo ou não. Mas se eu tivesse na medicina, eu acho que eu... Ou talvez porque a gente já tá saturado também, né, chefe? Porque a gente tá vivendo Exatamente. A gente vive tão intensamente que a gente tem uma ótica diferente de quem só tá lá pra brincar, tá ligado? Meus 3 centavos sobre isso. Cara, toda empresa em rede social é uma Mahatma Gandhi. Sabe? Então, Toda empresa em rede social é uma Mahatma Gandhi. Eu sou inclusivo, eu sou fofo, eu sou maravilhoso, eu penso nos outros. 99,99% das empresas, elas pensam no que todas as empresas pensam. Lucrar. Dinheiro. É isso que elas pensam no final do dia. Né? Isso não é errado. É o capitalismo. É o que a gente vive. Né? E toda empresa faz isso. E existem maneiras de você lavar a sua reputação. Existem maneiras de você afirmar alguma coisa. Mas no final das contas é tudo uma grande balança de equação de custo e consequência. Né? Então, por exemplo, se falou... a Red contrata muita gente tóxica, né? Porra, se você parar pra pensar, toda a org contratou gente tóxica na sua carreira. A PEN contrata... Vou falar uma pessoa aqui, tá? Que é amada e amo ele muito. Juqueira. Porra, o Juqueira, ele é o suco da toxicidade, porra. Se você pensar pra qualquer situação troll, tem o áudio do Juqueira. Xingando alguém, zoando, falando na live. O Juqueira é um cara super tóxico. Ele foi da PEN durante um tempo, né? O Fluxo... fechou com o Mucalol. Porra, o Mucalol é ultra tóxico. Também teve aí, tipo, teve o Lil Vinicin na Red. Também tóxico. Então, toda org trabalha com essas personalidades que são super tóxicas. Aí você dizer, racista, coisa e tal. Isso aí realmente é um outro patamar. E como a gente falou anteriormente, né, tem que ver qual é o retrospecto, o que é que acontece. Isso é a decisão da empresa. mas é lógico. E etc, sabe? Tipo assim... aí a gente entra na outra seara jurídica. Mas essa questão de tóxico, todo mundo trabalha com isso, cara. Todo mundo trabalha com isso. Eu acho que o que ele pode falar é que sim, existem organizações que têm guidelines diferentes das pessoas que elas contratam. Por exemplo, isso pro LoL e é notório. Loud e PEN geralmente evitam envolver-se em polêmicas. Tipo, isso é das organizações. Se existe um assunto que é minimamente polêmico, elas tentam evitar. Red é uma organização que não tem tanto problema com isso. Tipo, eu sinto que eles têm muito mais essa ideia de... tá, tem a polêmica, mas a gente pode formar melhor. Eu vejo que eles têm esse caminho. Já a Cade é uma org muito aberta. Eu acho que ela tá entre os dois, ela tá no meio dos dois. Que, assim, contrata com polêmica e tudo, mas também não prefere, às vezes, não se envolver. Então, dei esses exemplos, porque são os que me lembrou de cabeça aqui. Mas cada org tem o seu perfil. Baseado nos seus ideais, baseado no que montou a organização, a cultura da organização. Talvez por isso que ele esteja falando isso especificamente. Mas é parte da vida, como qualquer empresa tem o seu perfil. Sim, e gente, entendo, ser tóxico e ser criminoso são coisas completamente diferentes, tá ligado? Tóxico é você xingar no jogo, falar merda, etc. Isso é você ser tóxico, né? É a nossa definição de tóxico. Ficar no jogo. O Jovirone foi PEN também uma época, né? Jovirone foi. Teve o Jovirone na PEN, que teve aquele caso lá, né? Tipo, não lembro com quem foi, mas... então, assim, toda equipe passa por isso, né? Todo mundo contrata essas personalidades, porque, querendo ou não, isso é outro ponto de true da true aqui, que vai fugindo da pergunta um pouco. O nosso cenário, vocês são reflexo dos seus grandes influenciadores, todos. Sim. Né? E hoje em dia, o Brasil, ele vive um cenário de
a grande maioria dos influenciadores trabalha pelo ramo do entretenimento, da zoeira, da crítica e da toxicidade. Né? Não são todos, mas se você pegar a grande maioria, os grandões, os famosos, assim, todos, não tô falando só de Ilha das Lendas, eu achando que tá dando indireta, pessoal. Não é só Ilha das Lendas, todo mundo tem esse modus operandi de zoar, sabe? De zoar, de chamar o cara de ruim, de não sei o quê, de apontar erro, falar que a pessoa é péssima, tarararará. Esse é o modus operandi Brasil, né? Aqui deu certo isso e vocês amam isso, tanto que a live do Ilha do Congo, Ilha das Lendas, Juqueira, pá, pega dezenas, centenas de milhares de pessoas assistindo. E sei lá, se você pegar o Joke streamando, que é uma coisa mais educacional, o Daniels, né, o Ucla, sei lá, você vai ter ali 300 pessoas, 400, 500. Um podcast sobre um assunto mais sério, a gente agora tá com 1.800 pessoas. Quando vem o Baiano aqui, pega 10 mil, entendeu? É o que o público quer e o que o público se transforma. Se você olhar, por exemplo, para uma Coreia, o público ele vai consumir outro tipo de outro conteúdo. Completamente diferente. NA, um outro tipo de conteúdo. Então, não tô dizendo que é certo ou errado, não, tá? Não tô dizendo que é certo ou errado. Tô dizendo que isso é o que vocês gostam e vocês gostam disso. Vocês têm todo o direito de consumir isso. E a galera que vê isso tá fazendo isso da melhor maneira possível. E tá sabendo fazer as coisas do melhor jeito possível. Então, é um ciclo de alimentação de que vocês gostam muito disso e quem faz isso tá conseguindo fazer as coisas direito. Eu vou dar um exemplo claro disso aí. Sabe que o Dantes vem pro Cebolão, já anunciou, né? O Dantes e o time do pessoal da NA já anunciou. Você já viu como é que o Dantes se posiciona em mídia social? Não. É que pro Brasil eu acho que isso é muito estranho. Eu acho muito estranho, acredito que você também. Mas ele faz vários posts com alusão a... Como é que eu vou colocar isso de um jeito bonitinho? Sexualidade, própria mãe e esse tipo de coisa, entendeu? Meu Deus. E assim, é o tipo de coisa que ele faz que eu acho que o público do NA acha engraçado. Aqui do Brasil, eu não sei, eu não acho isso nada engraçado. Eu leio, eu acho um bagulho ultra estranho, sabe? Mas lá no NA tem uma galera que acha isso engraçadíssimo, que acha essa piada boa. Então, cara, o público varia muito conforme o streamer e regionalidades, culturalidades, enfim. É um caminho complicado isso aí, gente. E de novo, batendo aqui o martelo, pra não ficar de tipo... Ai, o Shep tá falando que o conteúdo dele é bom e não é... Não tem nada a ver com isso. Bom, o que decide o que é bom ou não é você. É você. É você. Não sempre foi. É você. Então, assim, se você achar que é bom o conteúdo de X, aquele conteúdo é bom. E ponto final. Né? Então, assim, o Baiano e o Ilha foram gênios em entender como é que a comunidade funcionava. O Baiano é um completo gênio, cara. E ir em cima disso e criar o maior produto de LoL, talvez, do mundo. Eu acho que não existe no mundo um produto maior de LoL, fora a Riot, do que o Ilha das Lendas, né? E é genial. E não existe, este conteúdo aqui é ruim e esse é bom, não. O que decide que é bom ou ruim é você. Se tem 1 bilhão de pessoas lá assistindo, cara, aquele conteúdo é bom. Eu posso fazer aqui esse estúdio na lua, investir não sei quantos milhões pra fazer um puta programa. Se vocês não quiserem ver, o programa é ruim, entendeu? Não é isso que define nada. O que define é o que vocês estão afim. Cada um de vocês aí.